Muito boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Boa noite, Carol. Boa noite, Flávia. Boa noite. Quero dizer que é uma satisfação muito grande receber você aqui hoje, né? Obrigada. A gente já se conhece de longa data, mas ficamos muito tempo sem conversar, então tem muita coisa legal aí vindo. Teve algumas descobertas que até eu não sabia e acabei antes de começar, né, o programa descobrindo. Mas tenho certeza que o programa vai ser maravilhoso e quero agradecer já por você ter aceito o nosso convite. Obrigada, meninas, pelo convite. Fico muito lisonjeada, né, em poder prestigiar esse podcast. Que bom. Boa noite, Jana. Boa noite, Flávia. É um prazer receber você aqui. Eu acabei de conhecer, né? Mas é um prazer conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre sua jornada de vida e que sua jornada, sua história consiga inspirar também outras pessoas que estejam ouvindo. Obrigada. E que legal, né? Saber que nós temos tantas mulheres multipotenciais aqui. A gente imagina quando acompanha um pouquinho nas redes sociais, só acompanha aquele pedacinho da história e conversando vê o quanto nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Além de ser mãe, esposa, cuidar da casa, cuidar da família, do cachorro. Mas antes de tudo, vamos contar para os nossos seguidores aí quem é a Flávia, quem é essa convidada tão especial de hoje. Bom, sou mãe, né, advogada, professora, funcionária pública, esposa, né, filha. Então, tem um pouco de Flávia para todo mundo. É aquele negócio do Lapiano, né? De que família que você é. Eu sou filha da Isabel e do João. Minha mãe é professora no educandário, né, no CEMEI. Meu pai já é falecido, né? E ele foi policial civil aqui na Lapa por muitos anos. Né, ele serviu aqui, ficou, acredito que mais de 20 anos. Nossa. Então você é uma lapiana raiz. Sim. Meu irmão também é policial aqui na cidade, né? Então a gente fica bem contente de vir de uma cidade pequena, né? Tão acolhedora, tão cheia de história como a Lapa. E ter essas raízes aqui, né? Poder falar assim, quem é o pai, quem é a mãe, filho de quem, família de quem, né? Apesar que tem muitos Ferraris, não somos da mesma família, né? A família dos Ferraris que eu pertenço é de Santa Catarina, mas a gente sempre tem uns primos aí perdidos, né? Sempre, Normal. Não, e aí você vai contando um pouquinho, filha, de quem que você é, daí já vai puxando quando vê. E Você todo mundo sempre acha um parente. Daí eu gostoso assim da cidade, que uma vez eu tava no Expresso Maringá e uma pessoa ficou me olhando. Ele falou assim, você é filha de fulano, né? Você é filha do Ferrari. Falei, qual deles? Mas pela aparência. Olha só. Como pode, né? E daí cidade pequena, né? Assim, pelo perfil da pessoa, ó, é de tal família. Já né? consegue. Como que não podia aprontar muito daí, né? Aqui se espalha rápido as notícias. Não, tem que se cuidar aqui. É que ela tem que pisar na linha, né? Tem que ser certinho. E falando um pouquinho, então, sobre suas raízes, como é que foi sua infância morando aqui na Lapa? Então, eu morava ali na Copai 2, né, com minha família. E até hoje meu irmão ainda reside lá. Aproveitei bastante, brincava bastante, apesar da mãe cuidar muito, não deixar sair muito, né? E o pai sempre muito bravo, muito exigente. Mas foi uma infância bem, bem saudável, né? Estudei ali na Abigail Cortes, com professoras que eu vejo até hoje, tenho muito carinho, né? Daí minha adolescência também, né? Fiz muitas amizades que eu levo até hoje. Somos todas comadres, padrinho e madrinha de casamento, de filhos, né? Assim, uma coisa gostosa que tem na Lapa é isso, né? As nossas amizades nós mantemos até hoje. Sim. De se visitar. E como isso é bom, de né? se conhecer. Então, isso eu acho que é uma das melhores coisas que tem de cidade pequena. Você ter essa família além da sua família, né? Sim. Então, eu tenho as mães das minhas amigas como mães, né? Então,
É muito gostoso outras famílias, outros acolhimentos que a gente tem. Por ter tido uma infância saudável, por ter tido muito contato, muitas amizades, coisas que só aqui que proporciona, né? Com certeza. Eu brinco que nós temos uma família extensa, né? Que além da nossa família, tem a extensão da nossa família, que é... E hoje eu venho passando isso. Eu lembro quando eu chegava na casa das mães das minhas amigas, fazer um trabalho de escola, alguma coisa. Ô tia, ô tia. Hoje eu sou a tia. Então é gostoso quando você vê, né, que agora as amigas das minhas filhas também estão tendo essa oportunidade, né? E a mesma preocupação que seus pais tinham, né? A sua amiga é filha de quem? Uhum. É de qual família? Quem que é a mãe? É isso mesmo. E a sua relação com a sua família? Como que foi? Como que é? Boa, né? Apesar do meu pai ter sido muito rígido, né? Ele deu uma educação militar pra gente. Não é à toa que eu e meu irmão fomos militares, né? Mas... E também muito, vamos dizer, machista, né? Na visão do meu pai, a mulher foi criada para casamento, né? Então, na cabeça dele, filha mulher foi feita para casar, né? Não estudava, não trabalhava, não dirigia, né? Então, a educação foi mais ou menos nesse sentido. Eu sei bem como que é, porque eu também sou filha de militar, então é tudo, né? E é o que a gente conversava antes de começar o programa, né? O quanto as nossas mães foram silenciadas, né? O quanto a crença delas ter que ficar em casa, cuidando de casa, cuidando do filho, cuidando do marido, talvez não permitiu elas, né, darem um passo a mais, que eu tenho certeza que se elas tivessem essa oportunidade que nós estamos tendo agora, elas seriam, né, já são grandes mulheres, mas elas seriam muito mais, né? E também compartilho do mesmo ideal. Devido ao fato, minha mãe também ele não autorizava ela a estudar e trabalhar, e aquilo me deu uma certa revolta, né? Eu digo que eu sou movida pelo não, né? Então, ele não queria que trabalhasse, eu fui lá, comecei a trabalhar escondido, fazer um estágio escondido. Não quer que dirija, eu fui lá e dei um jeito de tirar a carteira, né, quando fiz os 18 anos. Então, eu era muito do contra, né, o que ele queria. E até mesmo a faculdade, né, quando eu fui bolsista do ProUni, e quando ganhei a bolsa, ele foi totalmente contra, né, da onde se viu, não, quem vai pagar van? E a alimentação? Não, de um jeito. Graças a Deus põe pessoas boas no caminho. Sim. Logo apareceu estágio, apareceu né, boas pessoas que a gente fui trabalhando e fui conseguindo falar, eu consigo, olha, eu posso, né? E minha mãe só foi ter essa liberdade depois que os filhos estavam crescidos, né? Daí eu lembro que eu já estava quase dentro de casa que ela foi estudar e trabalhar. Daí ela falou assim, não, agora os filhos criados, sim, posso ter minha liberdade, né? Só que essa parte me moveu, né? Por quê? Porque mulher não pode, né? Que é a questão da diferença das mulheres de hoje, que a gente estava comentando antes, né? Mas porque alguém me fala assim, mas não deve, não pode. Mas se algo que é lícito, né? Favorável, assim, por que não? Mas também hoje compreendo que foi a geração deles. Sim. Né? A educação que eles tiveram. Então, e a nossa já é diferente, né? A gente vê aqui 3 mulheres independentes, com suas profissões, formadas, né? Podendo ter essa possibilidade de falar abertamente o que a gente quiser para as pessoas. Então, eu vejo assim que é claro, para a nossa geração foi mais difícil debater de frente com os pais, sim, né? Mostrar nosso espaço. Só que a gente demonstra isso hoje no profissional, né? A gente vem ganhando esse espaço, vem demonstrando. E é uma coisa que fiquei um tempo fora da lá, porque agora que eu voltei eu senti. As mulheres tomando esse espaço, né? Aproveitando essa força que a gente tem, né? Então, por um lado, assim, isso era muito revoltada com meu pai devido a isso, mas por outro, eu vejo que foi bom, por quê? Porque me deu essa força, né? Me deu essa garra de, por que eu não posso? Quem vai dizer que eu não posso? Sim, e conquistando as coisas para você mesma também, né? E como as ideias vão mudando. Hoje, certeza que você está criando tua filha de uma forma totalmente diferente, sim, né? Sim, sim. É uma outra visão, né? Eu quero que ela seja totalmente independente e não
que a pessoa tem que vir para somar e não para nos diminuir, né? Com certeza. E vai mudando, né? Uhum. E quando você era criança, o que você queria ser quando você crescesse? É uma pergunta tão difícil, né? Pra gente hoje. Eu sempre disse que eu queria ser muitas coisas. Um dia veterinário, um dia professora. Mas uma coisa assim que... eu trocava muitas cartinhas com minhas amigas. E uma delas, um dia ainda me mandou uma foto falando que encontrou nos arquivos dela eu assinando como Tenente Ferrari. Meu Deus. Eu nem lembrava que eu queria ter sido militar. Mas teve uma fase ali que é algo que eu quis muito. E olha como... Geralmente a gente sempre pergunta o que as pessoas queriam ser quando crianças, geralmente não é o que elas são hoje. Né? E é uma coisa assim tão difícil quando a gente pergunta para um adolescente, principalmente, né? O que você quer ser quando crescer? Eu falo, acho que nem nós, né? Com uma carreira, com um concurso, com faculdade, sabemos se é isso mesmo que a gente quer ser, né? Então vai mudando. E como que foi a sua jornada profissional? Então, eu comecei a fazer estágios, né, na época do 2º grau. Inicialmente comecei escondida dos meus pais, né, que meu pai não achava um absurdo ir trabalhar tão cedo, só que eu queria muito. Eu achava muito bonito o pessoal mexer com papel, né, achava aquilo tão Mas você fazia importante. estágio em uma área específica ou... Não, era na prefeitura. Na época eu entrei, se não me engano, foi na Secretaria de Saúde, né, que eu fazia estágio. E daí teve uma troca de mandato, e daí na segunda eu fui para o ponto turístico. Trabalhava no museu ali do lado do teatro, né? Então, foram 2 áreas bem diferentes que trabalhei, só que foi muito bom. Porque foi aonde eu fui me moldando, né? Na época eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu queria fazer vestibular para enfermeira. na minha época, a chefe era a Hildegard, né? Eu admiro muito ela. Eu pensava, não, quero ser enfermeira que nem ela. Só que, claro, nem imaginava que pela faculdade eu ia ter que passar por outras situações que não era só mexer com papel, né? E daí, na época do museu, eu trabalhei como guia turística. Foi muito bom, até pela questão de apresentação, de fala, poder lidar com o público, né? Eu sempre gostei muito de pessoas. Então, isso me ajudou muito. E na questão, quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz para enfermagem. Eu queria muito ser enfermeira. Né? E até mesmo pela influência da minha sogra. Na época, né, eu já namorava com meu esposo e ela era enfermeira. Eu falava, não. E acho que era o curso da moda, que eu lembro que todas as minhas amigas também estavam fazendo vestibular para enfermagem. E eu lembro que eu não passei nenhum nas federais, estaduais. E daí surgiu o ProUni. Falei, vou fazer minha inscrição. E eram 5 bolsas na época que você podia tentar. Tentei 4 para enfermagem. Nossa. E uma para direito. Que daí era na Facear, em Araucária, por ser próxima, né? Falei, vou tentar direito. Deu direito. Fiquei tão triste, falei, meu Deus, eu quero tanto ser enfermeira. E daí fui fazer, né, direito. Que daí, bom, cavalo dado não sai os dentes, né? Então... Mas até aí você já tinha pensado em fazer direito? Não. Até uma vez, eu tinha uns 15 anos, um cartomante falou pra mim... Quem nunca, né? Que meus rumos seriam na justiça. Meus rumos iam seguir na justiça. Mas eu, com 15 anos, pensei, será que eu vou ser presa? Eu vou ficar na justiça, uma coisa assim, né? E não dei muita bola. E quando entrei na faculdade, eu me liguei. Eu falei assim, olha, o cartomante estava certo. Daí fiz direito. O primeiro ano foi, assim, terrível, porque eu era muito nova, eu tinha 17 para 18 anos. Então, você não tem experiência nenhuma de vida, de nada. E o curso de Direito, ele pede um certo amadurecimento para você, porque são questões da vida das pessoas, né? Então, no primeiro ano, assim, foi bem complicado. Não era o curso que eu queria. Eu gostava tanto de enfermagem que eu ia toda de branco, minhas roupas eram brancas. Meu Deus! E até eu lembro que um professor me perguntava, né? Daí eu expliquei que eu queria muito fazer enfermagem, que eu estava ali porque eu ganhei a bolsa. Né? Não tinha condições de pagar, então era o que tinha. Daí ele me perguntou assim, aí que eu vejo o poder no professor, né? Mas por que você quer fazer enfermagem? Eu falei, porque eu gosto muito de lidar com pessoas. Daí ele falou, mas você já parou para pensar que no curso de Direito, nós também lidamos com a vida das pessoas? Só que a gente não sara o machucado delas, físico. A gente sara a questão documental, a saúde documental delas. E aquilo me deu um estralo. Eu falei, olha, né? Realmente, eu posso continuar
cuidando das pessoas, mas de outra forma. Sim. E foi até bom, porque daí depois eu descobri que eu tinha medo de sangue. Veja como Deus faz as coisas certas, né? E daí na época eu entrei para trabalhar no escritório do Ademir Gonçalves, né? E tinha entrado como eu não tinha ainda noção do curso, né? Eu tinha mandado meus currículos, eu tinha mandado vários currículos para todos os escritórios de contabilidade e direito aqui na Lapa. E daí quem me chamou foi a Vera Diana, né? Ali no comecinho. Nossa, adorava trabalhar com elas. Foi muito bom, mas era um escritório de contabilidade. Daí abriu a oportunidade, o doutor Ademir Gonçalves me chamou, fui trabalhar no primeiro ano de faculdade com ele, e daí, né, ganhando melhor, consegui tirar a carteira de motorista, daí consegui adquirir uma bis na época, e tive o primeiro tombo. Ai. Quando me ralei, né, sangrou, tal, eu desmaiei, e só que eu achei que era por causa da batida, e bem no fim, era porque eu tinha medo de sangue. Daí eu pensei, olha, sorte que eu não fui fazer o curso, Olha né? só. E daí o primeiro ano foi, o segundo, daí já consegui um estágio no fórum, né? Na época, na vara criminal ali com a Graça, que é uma mãe pra mim, né? Então, na questão profissional, eu sempre tive excelentes pessoas, então fui trabalhar com a Graça na vara criminal, com a Carla, me ensinaram tudo, assim, olha, estágio é a melhor coisa que tem, porque você aprende muita coisa. Daí fiz estágio de delegacia também, fiz estágio, daí já no finalzinho, fiz aqui no Registro Civil, fui juíza de paz, realizei casamentos, na época a Graça também tinha os juizados especiais, fiz estágios lá, eu sei que todos, onde eu pude fazer estágio eu fiz. Que experiência, né? Porque eu sempre fui muito curiosa, né, eu sempre gostava de saber de tudo um pouco, né, então aproveitei, tudo que surgiu de oportunidade eu dizia assim, né? Eu preciso de alguém para fazer casamento. Eu vou. Eu preciso de alguém para fazer... Eu vou, né? De casamento a divórcio era com a Flávia. E daí, dali já fui para gabinete, né? Daí com a experiência que eu tinha, depois de formada, teve um juiz que já me chamou para gabinete. Como aqui na Lapa é intermediária, então é meio que um trampolim para os juízes já poderem ir para Curitiba. Então tinha muita rotatividade. E com um deles... Ele me chamou, o doutor Antônio me chamou para ir acompanhá-lo, né? Eu já acompanhava os juízes em Rio Negro, que pertencia aqui à Lapa, e ele me convidou para acompanhá-lo em outras cidades. Fui, né? Daí também morei em Curiúva, norte do Pioneiro do Paraná, fiz mais atividades também em Caldas do Iguaçu, então eu fui aproveitando, né? Todas as experiências. Do que aparecia. Filha, tudo que eu pudesse de ter experiência, de ganhar, de conhecer, eu aproveitei. Que massa. Uhum. Daí, teve uma época que fui trabalhar como advogada, uns 3, 4 meses, só que fazer muito processo seletivo, sempre fui de me inscrever em várias atividades. E fiz o processo seletivo do quartel, ali na 5ª Região Militar, e fui ser assessora jurídica militar. Nossa, que legal. Nossa. Eu servi 7 anos no Exército, como assessora jurídica, tenho uma vida militar normal, comum de carreira, fiz campo, temos que passar por 3 avaliações, né, todos os anos, que é de tiro, atividade física e trabalho. Então, olha só, mesmo no administrativo... Mesmo administrativo. Eu acho o máximo quando eu vejo uma mulher com aquela farda, acho lindo. A gente fica muito honrada, porque ela tem um peso, sim, né? Assim, mas é muito gratificante, né? Então, assim, tinha certas situações que eu passava na minha vida, eu falava, gente, eu nasci de novo, eu tô em outra vida. Porque eu nunca imaginei que eu ia passar por aquelas situações, né? Então, sendo pelo fato de estar no campo de tiro, sendo por estar num campo básico com soldados, então, coisa assim que eu nem imaginava aqui. Mas, por circunstâncias da vida, de estar se inscrevendo, sempre dizendo sim para a vida, a gente vai abraçando as oportunidades. Com certeza. Né? E, então, daí lá eu assessorava quartel-general, unidades militares, generais, então foi uma boa experiência. Daí, passado o tempo, né, dos 7 anos, eu, com a experiência que eu já tinha de gabinete, quando dei baixa do quartel, já fui chamada para trabalhar no Tribunal de Justiça, em Curitiba. Na presidência, com o doutor José Laurindo, passou a presidência, ele voltou para gabinete e me chamou para trabalhar com ele em gabinete. Daí fiquei muito contente, né?
porque de tantos assessores que ele tinha, né, eu pude ficar ali entre as 10 para voltar para o gabinete. Trabalhei com ele e fui chamada na Prefeitura da Lapa, né, no concurso público, que foi que daí já com a questão de filho, marido, família, cachorro, passarinho, né, a gente pensa melhor na qualidade de vida. Mas daí nesse meio tempo comecei a dar aula lá em Curitiba, em faculdade, terminei o mestrado, né, inclusive até quando fui defender a minha dissertação, eu estava faltando 15 dias para ganhar mel. Meu Deus. Meu Deus. Estava já faltando 15 dias para ganhar ela, defendi. Passados 15 dias que ela nasceu, eu já estava fazendo uma matéria do doutorado como aluna especial, porque eu não queria perder aquele pique. Eu lembro que ainda o professor falou, meu Deus, você está muito pálida. Eu falei, professor, tem 15 dias que eu parei. Mas sabe aquela ânsia, tipo, de não parar, aproveitar as oportunidades que a vida vem dando. E hoje eu sou advogada, né, que daí a minha função pública autoriza, né, pode ter essa possibilidade. Sou professora, né, adoro dar aula, adoro meus alunos, são meus segundos, eu falo que são meus segundos filhos, né. Você dá aula lá em Curitiba? Em Curitiba, na Unicino do Boqueirão. Caramba. E também produzo conteúdo, né? Sou professora conteudista. Daí trabalho com editoração de revistas, até na última semana a gente lançou uma coletânea aqui pela OAB da Lapa, né, com a participação dos advogados. Então, eu gosto muito dessa área acadêmica, né, além da parte profissional do direito em si, né? Gosto muito também dessa questão da acadêmica, de produção de artigos e congressos, e aula e tudo mais um pouco. Uau! Mas daí foi se identificando com o direito. Sim, depois que o professor me falou aquilo, assim, foi uma luz, né? E eu comecei a enxergar o direito com outros olhos e eu vi que é o que eu adoro. Daí passou por todas as áreas também e foi... Gosto muito. E passa um filme na cabeça, né? Sim. E sou jovem ainda, tá? Muita coisa. E assim, né? Tomou água do monge. Voltei. Só que hoje eu volto, depois desses quase 10 anos fora, querendo oferecer para a cidade tudo que eu aprendi lá atrás. Então, por exemplo, aqui para a OAB, eu consegui trazer essa questão da coletânea, palestras, né? Graças a Deus, a doutora Mariana, ela é parceira, ela topa, né? Então, eu pude trazer algo, sim, né? Oferecer sim. algo, assim, pela Lapa, pela questão da advocacia lapiana. E agora também com outras atividades, né? Em outros órgãos, tudo assim que eu posso oferecer, que eu posso trazer de bagagem, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, por que eu vou oferecer? Por que eu vou fazer tal coisa? Mas não, eu tenho que, como se fosse uma devolutiva para minha cidade. E na verdade, assim, a tua bagagem é tão rica que não tem como você guardar ela num baúzinho ali e não dizer, eu sei disso, vamos explorar, né? Então, parabéns, né? Por você ter passado por todas essas áreas e voltar com essa mentalidade, né? De compartilhar todo esse conhecimento. Não, e até mesmo é uma forma de agradecer tudo que a vida me deu, né? Fui bolsista da faculdade, bolsista de mestrado, de doutorado. Então, é uma forma de eu recompensar a sociedade em si. E fazendo algo pela minha cidade, né? É algo assim que eu fico muito grata em poder oferecer pelo menos um pouco, né? E aquilo que a gente falava, né? Você passou por várias cidades, voltar para Lapa é a qualidade de vida para tua família, para tua filha, né? Ter essa possibilidade da tua filha conviver com os avós, com os tios, coisa que se tivesse em outra cidade ficaria mais difícil, né? Não. Ter uma infância assim como eu tive, né? Poder brincar, poder ter os amiguinhos, porque lá ela ficava na creche das 7 às 7. Né? Não tinha nem convivência com a família, nem convivência ali com os amigos ou com a professora, então eu não achava algo sadio, né? Sim. Era chegar em casa, dar banho, comida e cama. E daí, como eu dava aula de manhã, de tarde ia pro tribunal e de noite eu dava aula novamente, então às vezes chegava ela já estava dormindo, né? Então, e ela notou essa diferença? Notou,
mesmo pequenininha, conseguiu ver, tipo... Não, é outra criança. Porque deitar no meio dos avós, né? Claro, é mais difícil de poder agora moldar ela, né? Porque tá todo mundo querendo moldar junto. Mas, pelo menos, só que ela tem essa parte sadia. Ela vai ter uma infância, ela vai ter lembranças, Sim. né? Então... Isso não tem preço. Não tem preço. E durante essa tua trajetória, você teve muitos desafios, muitos medos? Olha, questão de medo, sim, porque você fica naquela, será que vai dar certo ou não? Só que a minha vontade de descobrir sempre foi maior, né? Então... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas a questão de desafios, eu acho que são os desafios que todas as mulheres encontramos, né? Seja pelo fato de ser mulher, seja pelo fato de ser mãe. Depois que eu fui mãe, abriu um outro portal, uma outra realidade. Então, eu vejo assim que para nós mulheres sempre vai ter mais barreiras, né? Então, senti muito essas questões. Por exemplo, né, às vezes você está num ambiente, mas você é muito jovem, tem um caso com fulano. E ninguém tipo acha que você é competente para aquilo, né? Então, são coisas assim que a gente vai ter que ter no jogo de cintura para lidar, ou até pelo fato de ser mulher, acho que não é competente, aquelas coisas, né? Então, é pelo simples fato que todos nós passamos. É aquela coisa, né, do julgamento e nós, enquanto mulheres, temos que provar a nossa capacidade o tempo inteiro, né? Isso. Provar que não precisamos ter caso com ninguém para ter um cargo bom, para estar onde estamos, que é simplesmente pela vontade de querer estar e pelo conhecimento, né? Isso, e pela questão assim, é mulher, mas será que vai aguentar? Né? Mas tem que trabalhar sob pressão. Mas não pode chorar. E até aquela questão que você falou de filho, né? Mas e se engravidar? E daí? Mas quem fica com a sua filha? O que você vai fazer com a sua filha? Né? Eu tive situações que eu nem comentava que eu tinha filho, dependendo da situação. Mas era também um pouco para resguardar ela. Sim. Mas só que depois que eu virei mãe, eu senti que eu tive muito mais força e determinação para fazer as coisas, né? Do que antes, né? Não. Tenho filho? Sim, mas eu consigo dar conta. Sim. Só que, claro, às vezes é o filho ali no pé berrando, já teve situações que eu fui dar aula, principalmente no online, né? Com ela do lado, não deixa dar aula. Hoje em dia ela até entende. Ela participa junto, ela vem dar um oi e tal, ela também quer falar ali, mas ela entende que depois ela tem que ir pro quarto dela, fazer as atividades dela. Mas no início, né, a gente vai aprendendo. Até ela entender até ela também. entender, né? E eu não sou aquela mãe que briga, que não. Quer falar, fala pra todo mundo tem filho, todo mundo sabe como que é, então paciência. É a vida sem filtros, a realidade é essa e pronto, né? Mas é legal isso, porque muitas vezes as mães, né, algumas mães querem mascarar e dizer, não, né, a vida é essa, e se meu filho ficar doente, sim, eu vou sair, vou largar tudo e vou cuidar dele, depois eu volto, depois eu resolvo, né? Então eu vejo que depois que eu tive filho, teve essa outra parte, assim, que até então, quando a gente não tem, a gente nem imagina. Você vê ali a mãe com a criança, beleza, tal, mas não imagina o que tem por trás daquilo, né? Sim. Você sai ali com a roupa, né, com criança que vomitou, dá um jeito, ou alguma coisa assim, ou sai com rabisco de criança, material com rabisco ali depois. Mas, só que eu faço a Mel viver isso junto comigo. Porque eu quero que ela veja que a mamãe pode, a mamãe faz. Né, inclusive, hoje eu falei pra ela que ela ia me assistir. Né? Eu quero que ela cresça com essa mentalidade que a gente pode, que a gente faz. Né? E não que... vamos ver, eu tenho que pedir autorização pra alguém. Sim. E você vai ver o quanto que é gostoso. Hoje a minha filha tem 13 anos. E aí, esses dias, ela veio e me deu um beijo, até emociona, assim, me abraçou e falou assim, mãe, se eu conseguir ser a metade do que você é, eu já vou ser muito feliz. Eu falei, meu Deus, eu tô no caminho certo. Então, eu falei, não, você vai ser o dobro do que eu sou. E pensa na início da adolescência, que é uma fase de revolta ali, questão de hormônios e tal, né? E ela ter você como a heroína dela, né? E até esses dias veio uma coleguinha dela falando, conta pra tua mãe. Ela falou, não, minha mãe é a primeira a saber. Então, eu acho que é importante isso mesmo, né? Você tá sendo a referência para ela. Então, quando acontecer alguma coisa,
É na mãe, é na advogada, é na professora que ela vai correr. Assim esperamos, né? Mas é gostoso, é bem isso que você falou, como um filho da garra, da motivação para você seguir em frente e ser cada dia melhor, né? Não, muitas vezes eu deixo ela em casa chorando, porque ela não quer que eu vá porque daí eu dou aula em Curitiba à noite, né? Ela não quer que eu vá, tal, às vezes sai com aquele coração partido. Mas eu penso, não, de alguma forma isso é para ela também. Sim, né? Com certeza. Até depois que eu me tornei mãe, eu vi que até minha maneira de dar aulas mudou. De enxergar as pessoas de uma forma diferente também, mais humana. Porque até então, quando a gente só tem a vida profissional, né? Não tem esse lado maternal ainda aflorado, a gente é um pouco mais firme, mais impositiva. E daí isso também atrapalha na questão profissional. Sim. Né? Que daí você não é vista como alguém determinado, você é vista como alguém reclamona, né? E essa questão, assim, maternal, ela me fez, assim, ser um pouco mais... a me abrir os olhos também pelas dificuldades das mulheres. Né? Porque até então, eu via dificuldades de uma mulher nas questões de problemas conjugais, né? Uma Maria da Penha, né? As pressões psicológicas, emocionais que passam em determinados relacionamentos. E como mãe, eu vi outro lado, o lado da questão trabalhista, o lado da questão da mãe que ficou sem dormir, sabe? A gente consegue ter, assim, uma outra dimensão do lado da mulher. Como muda a visão, né? A mãe tem que passar uma noite em claro e no outro dia tá de manhã lá trabalhando e ainda, né, com toda aquela carga. Será que meu filho tá bem? Não, às vezes deixar doente em casa, com o coração na mão, né? Então, eu vejo que são situações que a vida vai me mostrando essa importância da mulher em si, né? Porque é muito fácil a gente falar, mulher empoderada, mas o que fez aquela mulher chegar àquilo, né? Todos os perrengues que a gente passa, seja com família, com filho, no trabalho, né? Mas ou às vezes quando a mulher é muito determinada, muito pulso firme, muito ferrenha, o que também levou ela a ser daquela maneira, né? Então, às vezes, muitas vezes só critica, a mulher, aquela chefe é ruim, não sei o que, é difícil de lidar. Tive tanto homens como mulheres, chefes, que foram pessoas um pouco difíceis de lidar. Mas eu sempre olhei por esse lado, o que levou aquela pessoa a ser daquela maneira, né? Ver o lado humano deles também. Né? Eu até trabalhei num lugar onde a nossa chefe, ela era bem rígida mesmo. E aí, um dia, eu larguei tudo. Eu falo que eu, antes da quimioterapia, sou uma e depois eu outra. Bati na mesa e falei, não quero mais isso, e saí, né? E aí, fui conversar com outro chefe, ele falou, não, Jana, calma, conversa com ela, pergunta o que tá acontecendo. E eu lembro até hoje que eu cheguei e falei pra ela, preciso conversar com você, e fomos sentar, eu falei, não, vamos numa sala fechada porque eu vou chorar. Tava com aquela coisa, assim, tão forte, né? E eu cheguei, perguntei pra ela, falei, qual que é o problema? O que tá acontecendo? Toda a equipe tá dando um gás, né, para fazer o que tem que ser feito e para você nunca tá bom. E no final, quem acabou chorando foi ela. Ela falou assim, Jana, eu não tô preparada para ser líder. Eu nunca fui líder. Eu não sei como que faz. Você me ajuda? Eu falei, meu Deus, eu também não sei, né? Tô no começo da minha carreira. Então, vamos juntas, né? E a partir do momento que eu falei, então, vamos juntas, mudou o cenário com todo mundo, onde todo mundo julgava que ela era muito rígida, era porque, na verdade, ela nem sabia o que ela estava fazendo, né? Então, as mulheres são assim, muitas vezes são julgadas, mas se você chegar e perguntar o que está acontecendo, vamos conversar, as coisas se abrem, né? Eu até fiz um postzinho hoje, meu marido estava tirando sarro de mim lá, que eu queria ser um pouco mais reservada, um pouco mais, né, introvertida, mas a minha vida é um podcast, todo mundo sabe. E eu acho que, né, as mulheres são assim mesmo, né? Às vezes, por mais que seja introvertida, quietinha, se você chegar do lado ali, como é que tá teu dia hoje? Como que foi? Já se abre. Você já sabe todos os segredos da vida da mulher, né? Por isso que eu vejo como tá forte agora essa linha de reuniões de mulheres. Né? Por exemplo, esses dias a CEL deu um curso da CEL Mulher, né? Já fizeram um braço da CEL nesse sentido, porque é onde a mulher pode se reunir, trocar ideia, conversar, contar dos problemas, né? E às vezes desabafar faz bem. E eles falando desse sentido que, por isso, essa importância de voltar à questão do clube de mães. Sim. Porque ali é um momento de troca entre mulheres. Porque é só a gente que vai entender uma outra.
E é engraçado você tocar nesse ponto, enquanto eu estive à frente do social, nós saímos nas comunidades, né, tentando resgatar, ver qual que era a opinião das mulheres, se queriam esse resgate do Clube de Mães ou se não, estava bom assim. E assim, 100% das mulheres, ainda mais a mulher do campo, né, que ainda tem uma carga mais pesada ali. Não, nós queremos, é o único momento que nós temos para estar aqui, reunida, conversando. Então, assim, muitas vezes eu tinha aquela crença, é um crochê, é um bordado. Não, não é isso, né? Envolve muita coisa dentro daquele artesanato que elas fazem, porque que nem nós, é uma troca de experiência, né? Eu até brinco que uma vez eu fui fazer uma escola de pais, sem saber, na verdade, como que seria, né? Foi uma roda com vários pais e foi muito gratificante porque filho não vem com manual de instrução, né? Então, às vezes, você tá lá com a tua filha de 3 anos, eu com a minha filha de 13, né? A Carol pensando em ser mãe. Você vem e relata uma coisa da tua filha que talvez a tua experiência possa ajudar na minha experiência, a minha vai ajudar em outra. E é uma coisa, assim, tão gratificante quando uma mulher consegue ajudar a outra nessa simples roda de conversa, né? Então, eu vejo que isso é uma coisa que está em expansão. Sim. Né? Você vê o retorno dos clubes de mães, por exemplo, aqui na Lapa ali a questão da Céu Mulher. Tem também agora, agora esses grupos de reiki, né? Que também, se for ver, a grande maioria são mulheres. Mas por quê? É um momento que a gente tem para parar, né? Para se encontrar, para se energizar, nem que seja a questão de 1 hora, meia hora. Mas é um momento ali que você tem para se organizar. Por quê? Porque uma vai passar para outra alguma experiência. Eu, por exemplo, né, eu tive minhas experiências profissionais, mas tudo porque eu tive bons professores. Né? Por exemplo, a minha questão de mulher profissional, sempre, né, gosto muito da Graça, né, que foi minha primeira chefe. Às vezes eu vejo eu tomando uma decisão, nossa, isso me lembrou ela, né? Fiz tal coisa, me lembrou ela. Ou, né, até eu tive uma mulher chefe no Exército, né, Coronel Maria Aparecida, que ela passava muito bons exemplos. E a gente precisava, porque você entra num mundo totalmente diferente. E você tem que ter alguém ali para te guiar. E é sempre essa questão de experiência, de alguém te pegar pela mão, te explicar, ou, às vezes não te pega pela mão, é meio rude, mas está te mostrando um caminho. Sim. Né? É ter pessoas referências, né? E até hoje, a gente conversava ali até as empresárias, né? Como a pandemia veio com lives, a gente até brincava que não tem homem fazendo live, né? Mas as mulheres, sim, elas estão lá, né? Inovando, estão aprendendo. E teve até esses dias um exemplo, uma determinada loja fez um desfile. E eu lembro que no meu tempo de loja, era aquela coisa de concorrência, né? Se eu tenho uma loja, você é minha concorrente. E eu ainda até tentava quebrar esse paradigma. E fiquei muito feliz quando eu estava no desfile dessa loja e eu vi que tinha outras mulheres, outras empresárias do mesmo ramo, como convidadas dela para o desfile. E depois elas também foram fazer desfile. Então, assim, aquela coisa que... Como tá inspirando, né? Como tá esse apoio tá tão forte. E é uma coisa tão gostosa, porque geralmente tínhamos aquela impressão de que a mulher queria competir com mulher, e hoje já não, né? Hoje é aquela coisa, venha, vamos fazer junto, vamos construir junto, e é muito legal isso. Não, a gente vê uma questão de cooperação, né? Sim. De parcerias, porque às vezes, que eu vejo muito, né? Essas questões de propaganda. Esse tempo que eu fiquei fora, que eu voltei para Lapa, eu senti muito isso. O empreendedorismo, aqui a maioria do pessoal está sendo feito por mulheres. Sim. Né? A questão que a gente falou das lives feitas por mulheres. Se você for ver a questão de desfiles, né? São mulheres que estão se preocupando. Elas estão inovando, estão querendo trazer coisas novas para a cidade. Né? Estão buscando capacitações, né? Eu vi que a Cial também teve um mês, não sei quanto tempo ali de cursos para as mulheres. Se não me engano, né? foram 8 encontros de empreendedorismo feminino. Né? E a gente também falava essa questão ali ensinava de tudo, né? Desde a questão financeira de uma loja até a questão de gestão pessoal. E foi falado muito isso, mas era essa questão, o momento da gente estar ali era o nosso momento. E eram professoras, as próprias empreendedoras da cidade que vieram, que estavam dando os cursos. Que daí, o que fizeram? Cada uma com a sua experiência.
Na minha empresa eu trabalho de tal forma, deu certo. Eu fiz tal situação, não deu certo, né? Que também a parte ruim também serve como lição, né? Então, eu achei aquilo muito bacana, que você vê essa questão de como as mulheres estão se abraçando. E a gente vê que está evoluindo, está melhorando pelo tanto de loja que abriu na cidade. Né? O quanto que a economia está crescendo, né, através dessas mulheres. E aquela coisa que a gente tava falando, uma vai inspirando a outra e não tem mais, é bem que você tava falando, não tem aquela concorrência, Não. né? Olha, pra mim deu certo, faz pra você também, vê se deu certo, vê se funciona pra você também, não tem vamos crescer todo mundo junto. Eu acho que isso é muito importante e é um diferencial de cidade pequena. Uma cidade grande, você não vai conseguir encontrar isso. E assim, é bom porque uma nova geração que está vindo e eu fico contente isso para as futuras gerações, para nossas filhas. O que elas vão encontrar pela frente? Né? Elas vão encontrar um lugar assim mais tranquilo, mais receptivo. Né? Talvez elas não vão precisar passar por certas situações que nós precisamos ter passado lá atrás para a gente poder ganhar o espaço. Né? E até mesmo para a gente passar por as situações que a gente quer que outras pessoas não passem. Né? Então, tem uma colega ali com problema, com alguma situação, né? No meu caso, eu ofereço auxílio, tem dicas, vamos fazer tal coisa. Só que eu sou meio aceleradona, assim, tal, daí eu tô mais espantada, o pessoal se assusta um pouco. Vamos que vai dar certo, né? Querendo que dê certo e seja logo. E vamos fazer, e faz tal coisa, tal. Mas é porque eu fiz e deu certo. Sim. Né? Então, você quer que... Quer que dê certo para os outros. Para as pessoas, né? Então, mas é aquilo. Como que eu fiz para chegar até onde eu cheguei? Eu gosto de contar para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas falam, às vezes as pessoas me veem agora, né? Não sabem que é a Flávia lá de trás, que veio do Abigail, o General Carneiro, São José, né? Que trabalhei na principal. Claro, foi por um mês ali, aqueles finais de ano. Mas fui estagiária da prefeitura. Então, fui muito tempo estagiária do fórum. Então, a questão de hoje verem alguém já formado, já estudado, né? Não vem todos os perrengues que a gente passou lá atrás. Só verem as partes boas. E é geralmente isso, né? A pessoa fala, nossa, pra ela foi fácil, olha onde que ela tá hoje. Mas não é assim, né? Você passou por muita coisa pra você estar onde você tá hoje. É muita experiência de vida também. Não, e tem a parte boa, assim, que eu falo, eu destaco isso muito para meus alunos, né? Por exemplo, na faculdade, beleza, não pagava a faculdade, era bolsista. Mas tinha outros gastos. Então, eu lembro que era eu e minhas amigas dividiam um empadão em 4. Né? E tava louco de boa, todo mundo feliz. E o gosto do empadão, você vai comer um empadão inteiro hoje, não tem o mesmo gosto, não, né? Não. E essa parte gostosa, tem a parte gostosa dos perrengues, sim, assim, né? Sim. E tem esse lado bom pra gente chegar, porque você vê o quanto que foi evoluído. Até hoje, encontro com minhas amigas da faculdade, cada uma, né, seguiu uma área, ou agora que eu estou advogando, tem uma que super me ajuda, me apoia. Então, não tem. E por mais que eu tenha um grau de instrução, né, que eu busquei, eu gosto muito de estudar, mas isso também não me faz inteligente, né, na prática, né? Por mais que eu fiquei tantos anos, quase 10 anos trabalhando fora. Tem coisas que até hoje eu pego e falo, meu Deus, nem sei o que é isso. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas é porque acho que é uma área muito ampla também, né? Muita coisa. E muda muito, né? Mas é aquela questão de buscar, de pesquisar, de conversar com todo mundo, essa questão do diálogo, né? De ir atrás. Hoje eu vejo que é um diferencial. Sim. Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais fechadas, porque são as redes sociais, a questão das atividades online. Então, as pessoas não têm mais esse contato, né? Para você conseguir marcar um café, meu Deus do céu. Aquela velhinha do Instagram lá, depois de 84 anos. Né? Que as pessoas não têm mais esse contato físico de chegar e conversar e perguntar como que tá. A gente só acaba sabendo a vida das pessoas pelas redes sociais. Se for ver nem por ligação hoje em dia, né? É tudo por mensagem, pra você conseguir ouvir a voz da pessoa, é um áudio. E é bem verdade, sabe que no meu aniversário, eu achei muito interessante que um amigo do meu pai me ligou e falou assim, Jana, eu liguei porque eu quis ser diferente. Eu sei que você vai receber um monte de mensagem e vai ler, né, vai responder, mas eu duvido você receber mais uma ligação além da minha. Falei, sabe que é verdade? No final do dia, eu falei, nem meu pai me ligou, meu pai me mandou mensagem e o amigo dele acabou me ligando. Então, assim, o quanto que, né, uma coisa simples
hoje em dia faz a diferença. Quem dirá, então, você sentar para tomar um café com uma pessoa, né? Um chimarrão, que, né, também tem. E essas coisas que fazem a importância, né? Se aqui numa cidade pequena já é difícil, imagina numa cidade grande. Cidade grande. É um ritmo, uma vida muito acelerada também, né? Não, eu gosto muito de Curitiba. Ainda tenho, né, dou aula e faço doutorado lá. Mas gostava mais. Agora que eu já tô no ritmo da Lapa, assim, eu falo, ai meu Deus, pegar trânsito. Mas o bom é que ela é perto de Curitiba, né? Mas também é algo assim alucinante. Você meio que. Eu, no meu caso, né, quando eu era assessora e dava aula e tal, às vezes eu pensava, gente, antes de ter filho, né, teve algumas atividades que eu tinha que fazer que eu passava 24 horas acordada. Meu Deus. Para ir dando conta de tudo. E daí eu, né, trabalhava nas edições de algumas revistas. Então, né, a gente aproveitava ali meia-noite. Eu tinha uma amiga que a gente só fazia trabalho de madrugada. Só que, claro, ele não tinha filho, então não tinha problema ali. Né, hoje já é um ritmo diferente. Mas era um ritmo alucinante, porque daí se você encontra alguém que é no mesmo ritmo que você... Meu Deus, não para, né? Não para. Às vezes eu via assim, eu passava... E daí peguei pelo costume de quartel, de tirar serviço, né? Tinha que ficar acordado. Levei isso pra vida pessoal também. Então, quando eu vi, né? Algumas situações que eu passava mais de 24 horas trabalhando e fazendo e produzindo e... Mas é pelo fato de gostar. Então, sempre fiz isso que gosto. eu ia falar. Se gosta, né? Tá Tem tudo que certo. gostar do que tá. E como que você conseguia conciliar toda essa rotina agitada com o seu marido ali no... Ah, coitado dele. Aonde que fica ele nessa história? Não, eu tô com o G já tem mais de 19 anos. Mas sou jovem, tá? Eu entendo, porque eu e o Peter também estamos há 20 anos e somos jovens. Só que daí a gente foi trilhando tudo junto. Terminou o segundo grau juntos. Fomos fazer faculdade, ele fez gestão ambiental. Só que o bom é que ele me acolheu, né? Ele me aceitou desse jeito. E ele ele é do mesmo ritmo também. Ele tá terminando o mestrado dele agora. Então, pense, mesmo com criança pequena, a gente não parou e continua estudando. Vocês estão andando junto ali. Daí, quando eu fui morar em Curitiba, ele já estava morando lá. E daí ele pensou, vamos ter uma vida, vamos curtir, né? Falei, negativo. Porque como eu sabia que eu era temporária no quartel, então eu tinha data para acabar. Falei, vamos aproveitar esse tempo que estamos em Curitiba. Daí a gente fez vários cursos, estudou, ele fez outra faculdade, né? Fez a engenharia ambiental. Então, a gente foi aproveitando. E ele foi nesse ritmo também. Então, foi bom porque ele me entendia. E ele aceitou, porque é muito difícil. Sim. Né? O cônjuge apoiar. Se não tiver na mesma sintonia, talvez não daria certo. Né? Porque você estava em um ritmo acelerado, que nem você falou, tendo conta de tudo ali. Que daí eu tenho essa sede, assim, de aproveitar, de fazer, E daí eu pensava, gente, não posso dizer não posso deixar passar essa oportunidade. Daí, às vezes, ele, né, queria dar uma freada. Hoje em dia, até entendo, né? Que tem que ter o lado pessoal. Mas, só que ele sabia que era o que eu gostava de fazer, né? E aí, pra ver a diferença, né? Das relações de antes, né? Pra de agora. Não, eu faço terapia há anos, né? E sempre que eu trocava terapeuta, o terapeuta perguntava... Quando eu contava a minha relação com meu pai, como ele era, a terapeuta perguntava, e como é seu esposo? Porque eles tinham certeza, porque diz que a tendência é você ter alguém parecido. Eu falei, não, graças a Deus, totalmente ao contrário. Não, ele é muito querido, eu só tenho que agradecer, porque se não fosse ele, também não estaria onde eu estaria hoje. Sim, na verdade são suporte, né? Tem que ter alguém para ajudar a equilibrar os pratos. Eu falo assim, a gente fala tanto, né, da mulher, mas tem que ter o homem ali para dar o equilíbrio também, né? É necessário o homem e a mulher e os dois crescendo juntos. Né? E hoje a gente consegue trabalhar juntos, porque ele é engenheiro ambiental, tem uma consultoria ambiental. Não sei se pode falar nome. Pode. Aproveita e faça o marketing agora. Tem a FG Soluções Ambientais, né? Ali na 31 de maio. E ele trabalha com as questões de meio ambiente, né? E eu ajudo ele na questão jurídica, né? Porque sempre é uma área relacionada com a outra. Sim. E tanto ele me ajuda também, porque eu faço as questões de defesa ambientais, e ele me ajuda muito. E o que a gente... Daí a gente teve que casar... Daí na área acadêmica a gente teve que casar também as áreas. Porque daí ele estava fazendo mestrado, eu doutorado e a neném.
Meu Deus. Daí, eu na época do mestrado, o meu foco era compliance no Exército, porque eu era militar, estudando ali questão da administração pública, direito empresarial. E agora, para o doutorado, eu fui para direito ambiental. Que daí eu conseguia casar a minha área com a área dele. Que legal. Daí nós escrevemos juntos, pesquisamos juntos. Até esses tempos, nós fomos convidados para dar palestras, dar aula juntos. Que Né? massa! Porque a gente consegue casar a questão técnica de meio ambiente, né, que é a engenharia, e a questão jurídica, né, de direito ambiental. Acabou que deu um casamento perfeito. Não, e a Mel tá ali no meio, tá ali aprendendo alguma coisa, não vai aprender a plantar árvore. Plantar árvore, escrever um livro, já tá ótimo, né? Flávia, que gostoso, que delícia esse bate-papo. Meu Deus, Eu já acho tá que acabando. passou muito rápido. Ó, a Lu tá aqui de novo. Estou me inspirando aqui. Isso aí, Lu. A Lu é a nossa fiel escudeira de todos os podcasts. Um abraço pra você aí, Lu. Me conta, né? Estamos nos 10 minutos finais. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão acompanhar depois. O que você, Flávia, tem para dizer para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, talvez por experiência de vida, né? Nunca deixar alguém dizer pra você que você não pode, né? Não pode, não consegue. Quem diz se a gente pode e se consegue é nós mesmos, né? E eu digo isso de várias formas. Seja no sentido de estudo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, estudou porque teve oportunidades. Tive, que bom, graças a Deus, mas fui bolsista. Por quê? Porque o meu pai falou que, claro, ele não conseguia, ele pagava 3, 4 pensão, e não conseguia, a faculdade sempre é uma coisa muito cara. E ele falou assim, não, quando eu queria estudar, porque eu vi o pessoal pegando ônibus para ir para Mafra. Eu achava aquilo lindo, eu falava, quando eu crescer eu quero ficar ali na esquina também, pegando ônibus para ir. E daí um dia ele falou assim, não, filho de pobre não estuda. Eu falei, não, como assim? Né? Quem disse isso? Daí fui pesquisar, daí surgiu, daí o universo, né, conspira a favor. Vai aparecendo. Daí soube do ProUni, fui fazer o Enem, consegui bolsa, fui fazer faculdade. Então eu pensei, não. Então essa primeira barreira, não pode, não consegue. Não. Tem vários projetos do governo para auxiliar. O governo quer que a gente estude de uma forma ou outra, né? A questão, por exemplo, quando eu entrei no Exército, eu era acima do peso. Né? Daí também as pessoas falavam assim, eu treinei, né? Peguei a professora Nath para me ajudar a treinar. Tipo, alguém do nada, assim, que não corria, não fazia nada, e tinha 2 semanas para estar correndo, fazendo flexão e barra. Meu Deus. Daí ela falou assim, olha, se você acredita que você faz. E fiz. Corri, não sei como, não sei, né? Mas eu falei, eu vou. É que quando você tem um foco, uma determinação, vai. Né? Daí eu pensava assim, não, quem são essas pessoas para mim? A única pessoa que pode dizer se eu posso ou não posso sou eu mesma. Sim. Né? Então, é isso que eu falo pro pessoal, não desista. Apareceu um empecilho, apareceu outro, 2, 3, não desista. Porque as pessoas só conseguem as coisas se elas não desistirem. Né? Então, eu vejo isso muito pela minha vida. Porque né, sempre teve alguma barreira, alguém fala, não pode, não consegue, não vai, não... E veja, eu saí de estagiária do fórum, aqui da Lapa, né, que eu tenho o maior orgulho daqui, para estar na presidência do tribunal. Então, aquilo assim... Olha que... Nossa, eu me senti super, falei, gente, né, nada é impossível. Né? Quando você imaginar ali, eu batendo carimbo, imaginar que um dia estaria lá, né? Questão mesmo, né, das Forças Armadas, né? Raramente a gente vê mulher, hoje é até mais comum, mas até uns 8 anos atrás não tinha, né? Não era comum. Então eu vi assim, não, se mulher pode entrar, eu li no edital que mulher podia, falei, por que não eu? Né? Por que não tentar? Por que não tentar? Né? O não a gente já tem. Sim, justamente. Né? E foi, que, então isso que eu falo, a questão é não desistir, né? Não aceitar os nãos, né? Porque é a gente que se limita. Claro, temos várias situações, mas se algo dentro de mim é muito maior, é só deixar florescer. Né? Acho que seria mais
essa dica que eu tenho para dar, né? E que inspiração! Dá vontade de a gente ficar ouvindo mais, querendo saber Sim, mais, né? E exatamente. que gostoso mesmo, Flávia, ver. Um dia até uma amiga minha falou assim, nossa, né? Quem via nós lá no Polivalente, né? Como a gente, olhando a trajetória, né? Você venceu, né? Aquela coisa que você pode dizer, eu tava lá batendo carimbo, depois eu tava lá em cima. Então, é uma trajetória, assim, muito bonita. E por mérito teu, claro que teve oportunidades, mas se você não tivesse se preparado para fazer uma prova, você não teria ganhado a bolsa do ProUni, né? Então, as oportunidades estão para todos. Basta você não aceitar os nãos, né? Eu posso e eu vou e eu consigo, né? Porque quando as pessoas desistem na primeira barreira, para mim é tudo tão difícil. Parece que para você foi tão fácil, Flávia, né? Para mim é tão difícil, eu não vou fazer. Acaba deixando de se permitir e vai olhar lá na frente e vai dizer, teve sorte. Não, eu comento muito isso com meu esposo. As noites sem dormir que a gente passa montando alguma coisa. Tem um projeto, né? 24 horas acordada, trabalhando, produzindo, para ter currículo, para poder participar de outras atividades. Porque o que abriu portas para mim não era ser filha do Ferrari. Né? Na minha área não fez diferença. Né? É pelo fato de meu currículo. Né? Por exemplo, no Tribunal de Justiça, eles avaliaram meu currículo, né? Eles queriam alguém com mestrado, que tivesse entrando no doutorado. Então, e já vi de outros lugares que eu participei de processos seletivos que falavam assim, a gente não quer alguém com muito estudo. Infelizmente acontece. Imagina, né? Tem esse preconceito ao contrário também. Tem. Né? Por que essa pessoa com muito estudo está aqui? Uhum. Né? O que está fazendo aqui? E eu, graças a Deus, beleza, essa porta se fechou? Que bom. Claro, na hora a gente não entende, fica com raiva, né? Mas depois a gente agradece, por quê? Porque daí você vai para outro lugar que te acolhe. Meu estudo vai caber aqui. Né? E claro, estudo nunca é demais. Nunca. Com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? É o que abre portas. Né? E aquela coisa, você nunca deve se diminuir para caber num mundinho que não é teu, né? Então, se teu estudo é muito para aquela vaga, que bom, eu vou conseguir uma vaga que seja, né, a minha altura. Não, é muito choro, é muita raiva que a gente passa, a gente tem que valer a pena. Mas aí depois tudo faz sentido, né? É questão de tempo. Flávia, muito obrigada por você ter dito sim, não ter dito né. Não, obrigada por estar aqui compartilhando a sua história. Eu já te admirava, já te acompanhava, mas hoje eu posso dizer assim que eu me encantei ainda mais pela grande mulher que você que você tem se tornado, né? E por tudo o que você representa. Que bom termos mulheres como você aqui na cidade da Lapa, abrindo portas e abrindo caminhos, né? Para que outras venham e que o que a gente falava, né? Talvez essas barreiras não existam porque você foi lá, né? Tentou e abriu essas portas, rompeu essas barreiras. Então, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar. E tenho certeza que as pessoas que estão em casa, né? Escutando a sua história, vão se sentir tocadas, vão se sentir inspiradas, que se você pode, todo mundo pode, né? Você consegue. Você Não, consegue. Fico muito contente pelo convite, né? E muito lisonjeada pelo fato de duas mulheres estarem abrindo um podcast aqui na cidade, estarem levando, né, histórias das mais diversas pessoas aqui da cidade, porque muitas vezes o pessoal pensa, fulano, ciclano, porque são conhecidos. Não, é todo mundo. E todo mundo tem uma história bonita para contar. Uma história, todo mundo tem os seus perrengues, tem uma parte triste da sua vida, né? Mas é por essa preocupação com o ser humano que vocês têm, né? Que eu acho muito bacana, muito delicado, que a gente precisa disso, né? Então, fico muito contente de poder participar, e, né, ter sido lembrada e poder ajudar de alguma forma, né? Então, Com certeza. Agradecido pelo convite, agradecido pelo pessoal que acompanhou e que vocês ainda continuem fazendo muitos e muitos podcasts pela frente. Amém.